Boa tarde, pessoal. Esse vídeo eu vou trabalhar o tema: algumas mentiras que fizeram você, a nação, acreditar sobre a historiografia do Brasil. Mentiras essas como, por exemplo, Dom Pedro I foi a cavalo para as margens do rio Ipiranga, e o grito, o que simbolizou pela nossa independência. Em primeiro lugar, se o rito tiver acontecido, ficaria muito difícil Dom Pedro I e sua guarda subir até as margens do rio Ipiranga, porque naquela época o lugar que ficava o rio Ipiranga, a trajetória que faria do Rio de Janeiro até as margens do rio Ipiranga era um terreno muito inóspito, muito de difícil acesso. Um cavalo não daria conta de fazer a trajetória. Provavelmente teriam que ir de jumentos até o local devido. Todavia, o importante de se pensar do processo de independência do Brasil é o seguinte: a nossa independência foi conseguida mediante empréstimos contraídos por quem? Pela Inglaterra. O Brasil sai da independência portuguesa e entra para a dependência dos empréstimos internacionais. Isso mesmo, a dívida externa do Brasil começa desde esse período. Outro ponto também que falam tanto: existe ordem e progresso no Brasil? A maioria vão pensar, não existe ordem nem progresso no Brasil. Todavia, a ordem que se fala na bandeira foi a ordem de privilegiados que se sentiram prejudicados pela então princesa Isabel por ter abolido a escravidão e não pagado a indenização que eles achavam que mereciam. Portanto, essa ordem existe e o progresso dessa ordem é destinada a eles. O progresso do Brasil é destinado a eles. Outra coisa, Tiradentes era um herói. Na verdade, Tiradentes era um pilantra, falastrão, que nem republicano era, mas ele queria uma república, uma monarquia parlamentarista independente. Que a república, por não ter heróis, pegou a figura de Tiradentes como herói. Na verdade, ele não foi herói coisíssima nenhuma. E até pelo fato que a Inconfidência Mineira nem chegou a ser um conflito. Não passou de uma conspiração que foi traída por Silvério dos Reis. E outro mentira que contaram para vocês: João Goulart era comunista. O herdeiro político do trabalhismo fascistoide brasileiro, Getúlio Vargas, o herdeiro político de Getúlio Vargas, seria comunista? Um latifundiário? Será que ele disponia as suas terras para fins de reforma agrária? É algo a se refletir. Outra coisa também: a bandeira nacional tem esse formato devido ao verde das matas, o amarelo da riqueza, o azul do céu e o branco da paz. Coisíssima nenhuma. Eles pegaram o modelo da bandeira imperial, tirou o escudo imperial e colocou o círculo com as estrelas que representam nosso estado e aquele lema pitoresco que determina, inclusive na bandeira, que o Brasil tem uma elite diretiva parasita, que o progresso é destinado a eles. E outra coisa também: o Brasil
não teve ditadura. Como assim? Como assim? A partir do momento que entra um governo ilegítimo, um governo que sobe ao poder depondo um presidente de forma autoritária, reprime manifestações contrárias ao governo, caçam direitos políticos de opositores. Isso é o que para vocês? Para terminar, devemos concluir da seguinte forma: temos vários outros exemplos que eu vou estar apreciando para vocês em um ou dois vídeos, mas além desse, mas o importante é conhecer a história, ainda que a nossa história seja manipulada. Devemos conhecer o porquê das manipulações, o porquê a história é manipulada, para que, como forma de dominação dos cordeirinhos da mídia de hoje, que é um dos elementos que constitui o poder. Haja visto que o poder é dividido entre oligarquias, oligopólios midiáticos, banqueiros brasileiros e estrangeiros e latifundiários especuladores, porque tem os donos de terras que produzem. Estes não são intocáveis, porque estes ajudam o país a crescer. Eu falo daqueles especuladores de terra que detêm a posse da terra só para tomar dinheiro do Estado. E no mais, galera, espero que vocês tenham gostado e falou!